Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Francisco e hoje nós iremos ver um pouquinho da primeira geração romântica brasileira, tudo bem? E para a gente começar essa aula, nós estamos vendo aqui uma obra de Benedito Calixto. Essa obra de Benedito Calixto vai retratar o processo de catequização dos povos originários habitantes do Brasil, que seriam os povos indígenas, tudo bem? Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser pautada na seguinte situação, problema. Qual a importância da primeira geração romântica para a sociedade daquela época, para as pessoas que viviam naquela época da primeira geração romântica? É necessário que a gente conheça o contexto histórico da época. Contexto histórico, né? Em 1808, a família real deixa Portugal e vem para o Brasil, e o Brasil torna-se a residência oficial da família real. E com isso começam a acontecer desenvolvimentos, mudanças, né? E o nosso país, ele vai ganhando uma série de modernizações. Já na Europa, está acontecendo a Revolução Francesa, que foi um processo de luta por direitos, por uma revolução, em busca de três lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. E se alguém perguntar o que é o romantismo, vocês sabem responder. O romantismo, ele é um movimento artístico que surgiu no século XIX. Então é isso, é um movimento artístico do século XIX, tudo bem? E agora que nós já sabemos que o romantismo é um movimento artístico, nós vamos ver as principais características dessa geração romântica. A principal característica é o tempo dela. Ela surgiu em 1836, com uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades, do escritor Gonçalves de Magalhães, e ela durou até 1852. Então, a primeira geração, de 1836 até 1852, tudo bem? E ela vai ter uma presença de alguns traços. Vou falar que marcas de que são essas, que características que são essas. Religiosidade. Religiosidade, a presença muito forte do catolicismo, que era a religião daquela época. Então a religião católica vai ser muito presente em obras, em literatura, tudo bem? Continuando, nós iremos ver uma exaltação da natureza. Então vai ter uma exaltação das aves, da fauna, da flora. Então a natureza vai ser exaltada, vai ser valorizada. Vai ter também uma exaltação da liberdade. Como eu falei, o Brasil ele passou por um processo de independência. Então, nesse processo de independência, o país se tornou liberto. E eles vão valorizar essa liberdade que o país passou. Também vai ter a presença do indianismo. O indianismo é a valorização dos povos originários, dos povos indígenas. Também eu coloquei aqui três principais autores, né, a título de curiosidade: Domingos José Gonçalves, Antônio Gonçalves Dias e José de Alencar. José de Alencar é muito forte com a figura do indianismo. Agora, nós iremos fazer uma análise de uma obra do escritor Gonçalves Dias, uma obra chamada Canção de Exílio. Canção de Exílio, ela foi escrita pelo escritor Gonçalves Dias quando ele residia em Portugal. Ele estava em Portugal e ele vai fazer uma comparação entre Portugal e o nosso país, que é o Brasil. Tudo bem? Ele vai começar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele vai fazer uma comparação. Ele vai comparar a terra dele. Ele vai falar minha terra. Ele, brasileiro, nascido no Brasil, ele vai falar que a terra dele tem palmeiras, tem as melhores aves. Ele vai falar até o jeito que as aves agem, né? Então é muito legal isso. Ele vai comparar os dois. Ele vai continuar falando que o nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Ele vai comparando Portugal, que era onde ele estava, e o país nativo dele, a terra dele, o nosso Brasil. Tudo bem? E lá na última estrofe, Gonçalves Dias ele vai fazer uma prece, uma súplica a Deus. Essa é uma estrofe muito marcante. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não me encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto o sabiá.
ele vai pedir para Deus: Deus, não permita que eu morra sem que eu consiga voltar para minha terra, para minha pátria, para que eu possa ver pelo menos por uma última vez as minhas palmeiras, as minhas aves. Então, uma súplica do escritor Gonçalves Dias, um marco. Essa canção, ela é um marco para essa primeira geração romântica. E quem prestou atenção nessa aula já consegue responder a nossa situação problema. Lá no começo dessa videoaula eu fiz uma pergunta: qual a importância da primeira geração romântica para a sociedade daquela época? E agora vem a resposta. A importância é que eles começaram a valorizar coisas que não eram valorizadas antes. Por exemplo, o indianismo, valorização dos povos indígenas. Os povos originários não eram tratados com dignidade. E aqui eles começaram a ter uma outra importância, um outro valor. Outro ponto importante: nacionalismo, valorização da nossa nação, valorização do nosso Brasil, valorização da liberdade. Então eles vão trazer uma nova visão de mundo para a sociedade daquela época. Isso é algo importantíssimo. Eles vão transformar o pensamento daquela época. Então eu agradeço vocês por terem assistido essa aula. Espero encontrá-los na próxima aula, onde nós iremos ver sobre a segunda geração romântica, né? Trabalhamos a primeira, tem a segunda geração e a terceira geração romântica ainda por vir. Obrigado, tudo de bom para vocês.